Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo de Dr. Jefferson explicando direito. Bom, estamos vendo nesses últimos dias muitas notícias e elas não são novas. São notícias, infelizmente, de pessoas, de crianças sendo estupradas. Mas você sabe o que é exatamente um estupro? Você sabe a diferença de um estupro e de um atentado violento ao pudor? Você sabe o que é um ato obsceno? E, por um acaso, um estupro pode, deve ou é garantido por lei o aborto resultante de uma gravidez de estupro? Mas, antes disso, meu diretor, por favor, solta a vinheta. Vamos lá. Olha só, eu sei que essa pergunta que eu vou fazer para o senhor ou para a senhora parece um pouco estranha, mas quem pode ser vítima de estupro? Se o senhor ou a senhora, se você responder o que é o homem, vocês acertaram. Se vocês responderam que é a mulher, vocês também acertaram. Por quê? Vítima de estupro tanto pode ser o homem quanto a mulher. Interessante, porque nós tínhamos o crime de estupro previsto lá no Código Penal, no artigo 213. Nesse artigo, somente a mulher poderia ser vítima de estupro. Mas depois, com a reforma, houve a junção do artigo 214, que falava do atentado violento e pudor, junto com o crime de estupro. Agora, tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de estupro. Mas espera aí, e o atentado violento e pudor? Que é isso? Como é que era? Bom, o atentado violento ao pudor é quando alguém era, mediante violência ou grave ameaça, submetido a qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Esse era o crime de atentado violento ao pudor. Logo, o crime de estupro, vítima só era a mulher. Com a junção do atentado violento ao pudor com o estupro, agora alguém que sofre conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diversa conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça é vítima de estupro. Por isso que hoje, tanto mulher quanto homem podem ser vítima de estupro. Então, quando a pessoa falava assim, olha só, vê se você lembra disso aí. Passava de repente, uma donzela com uma saia muito curta e alguns falavam assim, nossa, isso é um atentado violento ao pudor. Tá aparecendo até a calça íntima. Isso estava certo? Não! Isso não estava certo, porque atentado violento ao pudor, como nós vimos, era quando, através de violência ou grave ameaça, se submetia alguém a algum ato libidinoso diversa condição carnal. Agora, isso é atentado ao pudor. Mas, se por um acaso uma pessoa está com uma roupa muito curta e está aparecendo de repente a parte íntima, isso não é atentado violento ao pudor. Isso é ato obsceno. Tá certo? Que mexe ali com o pudor público, não é isso? Desde que a pessoa esteja em lugar público, aberto ou exposto ao público. Então, segura. Tem havido muita repercussão ultimamente, inclusive, sobre um caso de uma menina de aproximadamente 10 anos que engravidou. Foi estupro? Ora, por incrível que pareça, algumas pessoas chegaram a falar que não foi estupro porque ela já estava acostumada, ela já fazia isso há muito tempo. Olha, vamos lá. Nós temos uma lei, que é a 8.069, que ela dá proteção integral às crianças. E crianças, evidentemente, são aquelas pessoas que têm até 12 anos incompletos. E a própria lei, ela diz o seguinte, no estupro de vulnerável, se a pessoa tem menos de 14 anos, é estupro. Isso é uma presunção absoluta. Isso não é relativo. Ou seja, praticar ato sexual ou ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos é estupro. Pouco importa se ela deu consentimento ou se não deu. Cuidado com isso. Olha aí, para você que de repente é um garotão e gosta da night, gosta lá de
né, passar a sua noitada fazendo um bocado de coisa, cuidado. Por quê? Se por acaso você sai com uma moça e ela chega em determinado local e fala, tô com sono porque eu bebi muito, e aí esse rapaz aproveita dessa moça, com certeza, isso é estupro. Estupro de vulnerável. Então, estupro de vulnerável é no caso de uma pessoa menor de 14 anos ou que tenha uma deficiência mental ou que, por qualquer razão, não pode oferecer resistência àquele ato sexual. Então, se está com sono, se bebeu, esquece, não faça nada que é estupro. Só uma dica para você que é casado. Se a sua esposa, por exemplo, fala em determinado dia, não quero, não quero, não quero, olha, não force, porque se você forçar, também é um ato de estupro. Os tribunais já reconhecem isso sem nenhuma dificuldade, ok? Agora, vamos passar para a sequência do estupro. O estupro pode resultar numa gravidez, perfeito? Perfeito. Então, quando o estupro resulta numa gravidez, a lei, olha, não sou eu que estou dizendo, é a lei. Se você fica chateado com o que eu falo, por favor, não briga comigo. Fala com o legislador, está tudo na lei. Mas, quando há uma gravidez resultante de estupro, a lei permite que haja o aborto. Esse é um aborto legal. Existe também outra forma de aborto. Se, por um exemplo, a pessoa está grávida, essa mulher está grávida, mas essa mulher, essa gestante, corre risco de vida. A lei também permite o aborto nesse caso. Está lá no Código Penal, no artigo 128. Um seria um aborto necessário para salvaguardar a vida da gestante e o outro aborto humanitário, sentimental, porque essa gravidez foi resultante de estupro. Agora, também pode haver o aborto quando essa gravidez, por exemplo, é uma gravidez que acabou gerando um anencéfalo. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já reconheceu que a mulher não pode ser obrigada a seguir, né, a dar prosseguimento a essa gravidez. Então, essas gravidez, elas podem sim sofrer a interrupção com o aborto, porque é a lei que garante. Não sou eu que estou dizendo, repito, é a lei. Então, nesse caso de uma menina de 10 anos, se ela está grávida, é óbvio que isso não é normal. Então, o que se fez foi procurar salvaguardar o bem-estar físico e psíquico dessa criança. Porque, repito, a Lei 8.069 coloca de forma clara que deve haver a proteção integral dessa criança. Então, sem nenhum tipo de conotação religiosa, filosófica, é a lei que diz que deve haver proteção. E a proteção, nesse caso, foi a do aborto, já que houve sim um estupro. Por quê? Repito, uma criança de 10 anos, ou de 9, ou de 8, ou de 7, ela pode dizer, eu quero realizar esse ato sexual, mas o adulto, enfim, esse maior, ele não pode supor que esse consentimento é válido, porque esse consentimento para a justiça não vale. Portanto, se tiver menos de 14 anos, é estupro ainda de vulnerável, ok? Agora, uma observação. Suponhamos que a pessoa acabou ficando grávida, essa senhora acabou ficando grávida, e essa é uma gravidez indesejada. Cuidado! Por quê? Muitas vezes pode haver o consentimento dessa gestante que está com essa gravidez indesejada ou não. Então, se a gravidez é indesejada e a pessoa se recorre de algum método abortivo ou uma clínica, ou seja lá o que for, isso é crime. Isso está lá previsto também no Código Penal, artigo 125 e 126, com ou sem a permissão da gestante. Isso hoje é crime. O que não é crime é quando quando essa gravidez é proveniente de uma situação que coloca em risco a saúde da gestante. Quando essa gravidez está ali gerando um anencéfalo. Nesses casos, pode ter certeza,
a lei autoriza, permite e é legal o aborto. Agora, se por um acaso essa gravidez simplesmente é indesejada, a lei não garante e caso haja o aborto, esse aborto é criminoso. Ok? Então vamos ficar com isso na cabeça. Uma menina de 10 anos, por mais que tenha uma vida sexual ativa, aqueles que realizam esse ato sexual com ela estão simplesmente praticando um crime de estupro. Lembrando que estupro pode ser sujeito passivo, tanto o homem quanto a mulher. E que atentado violento ao pudor hoje está colado, junto, fundido com o crime de estupro. Já foi um crime diferente, o crime do artigo 214. Hoje, esse artigo 214 se uniu, se juntou ao crime do artigo 213. Ou seja, tanto estupro quanto atentado violento ao pudor estão na mesma figura penal. E a vítima é alguém. Logo, homem ou mulher podem hoje ser vítima de um crime de estupro. Tome cuidado, porque se forçar em algum momento, caso haja uma violência ou uma grave ameaça, crime de estupro. Cuidado! Estupro de vulnerável para pessoa menor de 14 anos ou que por alguma razão não tenha discernimento mental ou que não possa lhe dar um consentimento válido. Tá bêbado ou tá dormindo. Fique de olho. Cuidado. Pense, será que eu já cometi um crime de estupro? Tá aí. Se cometeu, não vai cometer mais depois dessas dicas. Dr. Jefferson explicando direito. Bom, gente, então mais uma vez obrigado. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho para receber as nossas notificações. Por favor, dê o seu like. E aproveitando aqui o espaço, mais uma vez quero agradecer a todos, porque tivemos mais de 3.000 visualizações em 10 semanas. Muito grato, somos muito gratos a todos vocês que têm participado, têm colaborado, têm compartilhado. Meu diretor aqui também agradecendo, né, os likes, né, as participações, os comentários. Estamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.